Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a aula de hoje falando sobre a pronúncia adequada das palavras em apresentações e em leituras de textos, ok? Então, vamos inicialmente falando com alguns questionamentos sobre o início da nossa aula, sobre o conteúdo que nós vamos ver na nossa aula. Então, você sabe pedir um endereço em inglês? E dizer aonde você mora? Você consegue repassar essa informação em inglês caso uma pessoa ou caso alguém que seja de outro país necessite dessa informação? É o que vamos aprender hoje. Lembrando sempre que quando vocês forem fazer o acesso junto à plataforma, que está aqui o site, o link indicando qual é o acesso que vocês terão que fazer, lembrem sempre de utilizar o seu e-mail @escola e senha, que é o que nós vamos fazer a partir de agora. Aprender sobre como dizer a alguém onde você mora. Então, lembrando aqui que, quando vocês fizerem o acesso da plataforma, nós vamos ter esta página de início. Lembrando que nós estamos trabalhando no nível 3, né, a unidade 2, locais e endereço, e vamos falar sobre, dizendo a alguém onde você mora, trabalhamos com as unidades, ou as atividades 3 e 4, as expressões e dizendo a alguém onde você mora, ok? Vamos lá para a plataforma. Então aqui, pessoal, como eu disse para vocês, nós vamos utilizar os exercícios, as atividades 3 e 4, pedindo os endereços e dizendo a alguém onde você mora. Então, nós temos a nossa tela da plataforma aqui, vamos dar início à nossa lição. Então, no primeiro exercício, nós vamos ter um vídeo para verificar a questão da linguagem, quais são os vocabulários que vocês vão utilizar e que nós vamos aprender ao longo dos nossos exercícios. Então, vamos ouvir. So Todd, are you coming to the party Friday night? Party? What party? The party at my apartment? Yeah. Sure. Where do you live? I live at 1215 Maple Road. 1215 Maple Road. The cross street is 4th Avenue. Oh, right, I know 4th Avenue. I live in the apartment building between the library and the park. Okay. I'm on the 11th floor, number 17. All right. See you on Friday. Então observem aqui, pessoal, que a descrição, a conversação entre ambos é sobre uma festa e ela está passando as informações a ele, da onde é, como faz para chegar à localização do apartamento dela. Dando continuidade, nós temos as situações de perguntar endereço. Usamos as perguntas para saber onde alguém mora ou o endereço de algum lugar. Por exemplo, where do you live? Where do you live? I live on Pine Street. Então aqui nós temos o questionamento, onde você mora, e a informação, I live on Pine Street. Temos outras formas de perguntar aonde os endereços são, ou onde a pessoa mora, ou qual é a localização. Vamos adiante. What's your address? It's 507 Pine Street. Então aqui, qual é o seu endereço, e aí temos a informação, e por fim... What's the address of the restaurant? The restaurant's at 819 Ocean Avenue. Observem que cada vez que nós temos as perguntas, todas elas necessitam de uma informação. São conhecidas como information question, ok? Depois de ouvir o endereço, você pode precisar fazer algumas outras perguntas. Você pode acrescentar mais informações. Por exemplo, What's the cross street? The cross street is 4th Avenue. então aqui a pergunta, qual é as ruas que cruzam, qual a rua que cruza, para sempre ter uma informação, uma localização mais precisa. What's your apartment number? It's 2314. Então aqui a informação é relacionada ao apartamento. E por fim, o andar.
What floor do you live on? The 23rd floor. Então, sempre aqui, como eu disse para vocês, cada uma das perguntas é necessário obter uma informação, acrescentando para que a localização fique cada vez mais precisa. Dando continuidade, nós temos um pequeno exercício aqui, que eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês que vocês resolvam ele primeiro e depois a gente dá a continuidade. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
Observando então aqui o nosso exercício, pessoal, nós temos de um lado a pergunta e do outro a resposta. Então nós vamos casar uma informação com a outra. O questionamento da informação seguido da própria informação. Então a primeira pergunta, where do you live? I live in Los Angeles. What floor do you live? Em qual andar você mora? I live on the 25th. What's your address? Qual o seu endereço? Aqui observem que nós precisamos de um endereço completo. Por que o endereço completo? Porque não adianta a gente dizer só a rua, nós temos que dizer junto a numeração. Em inglês, lembrando sempre que quando a gente fala um endereço completo, iniciamos com o número seguido do nome, e aí se é uma rua, se é avenida ou assim por diante. Em português a gente sabe que o processo é um pouquinho inverso. A pergunta, is it next to the bank? É perto do banco? No, it's near to the park. Perto do parque. E what's the cross street? Qual rua que cruza? The cross street is Street Sunshine Drive. Então, aqui nós temos perguntas e respostas. Aqui, como vocês sabem, nós temos que sempre verificar a questão do áudio, né, para poder fazer esse trabalho. Então, no nosso exercício aqui, nós vamos ouvir a pergunta e vamos gravá-la novamente, para podermos fazer a parte de prática discursiva. Lembrando sempre que quando vocês fizerem a leitura ou quando fizerem a gravação, observem que muitas vezes a sonorização pode não ficar tão de acordo, mas observem que um local mais silencioso ou um fone de ouvido vai auxiliar vocês a resolverem esse exercício. Então vamos lá, ouvimos e gravamos. What's your address? What's your address? I live at 2905 10th Street. I live at 2905 10th Street. What's the cross street? What's the cross street? The cross street is 4th Avenue. The cross street is 4th Avenue. What's your apartment number? What's your apartment number? My apartment is number 16. My apartment is number 16. Observem aqui, pessoal, como eu disse para vocês, a questão da sonorização, às vezes vai pegar uma ou outra palavra que o som não vai ser captado, mas não tem problema. Vamos adiante. What floor do you live on? What floor do you live on? I live on the second floor. I live on the second floor. Então aqui, terminamos o nosso exercício, verifique que cada uma das 8 situações foram feitas. Vamos adiante. Aqui, pessoal, observem que nós temos uma etapa concluída. Chegando nesse ponto, vocês sabem muito bem que a partir daqui nós vamos iniciar uma nova atividade, ok? Vamos dar continuidade a ela. Agora, pessoal, como nós concluímos a primeira parte pedindo os endereços, nós vamos dizer a alguém onde você mora. Então, pegando a última informação aqui da lição, nós começamos com, novamente, como eu disse para vocês, sempre verificar essa questão do áudio, e aí nós temos um vídeo onde acontece que nós vamos ter essa conversação com a pessoa do vídeo. Então, você e um amigo estão conversando sobre uma festa. Ouça as informações e grave as respostas para que o vídeo possa dar continuidade. Então, vamos lá. Are you coming to my party this Saturday? Yes, I am. What's your address? I live at 758 Park Drive. What's the cross street? The cross street's 3rd Avenue. Okay, 3rd Avenue and Park Drive. That's right. My apartment building's across the street from the big supermarket. What's your apartment number? It's number 12.
Okay, number 12. What floor? I'm on the 3rd floor. Cool. See you this weekend. Então aqui, pessoal, observem que quando ela foi, durante a conversação, ela foi dando as informações. Aonde era a festa, aonde era o endereço, qual as proximidades ou as localizações mais próximas, qual rua era a rua de cruzamento, qual o andar, qual o apartamento. Então, toda vez que vocês necessitarem de uma informação, que vocês quiserem passar uma informação a alguém, lembrem-se sempre de ter informações muito claras. Por quê? Porque muitas vezes uma virada numa rua errada, uma esquerda errada, uma direita errada, acaba distanciando a pessoa. Nós sabemos que hoje os equipamentos que a gente possui, muitos deles possuem o GPS. Mas claro, se você conseguir mais informações, quanto mais informações possíveis para desenvolver a sua localização, sem a necessidade de um equipamento, facilita muito. E às vezes você vai pegar um metrô, você vai pegar um transporte público, isso sempre vai contribuir para que para que as localizações que vocês farão fiquem sempre mais precisas. Não só para vocês receberem a informação, mas também para vocês passarem tal informação para o seu ouvinte, ok? Então, como nós respondemos as 6 perguntas, terminamos essa parte do nosso exercício e temos aqui mais uma etapa concluída. Observem que, neste momento, vocês já conseguem indicar a localização da onde vocês estão ou para onde vocês precisam ir, ok? Vamos dar continuidade à nossa aula. Então, pessoal, como a gente verificou, a pessoa em questão aqui, ela deu essas informações para as festas. E aí eu pergunto para vocês, e aí, como é que está acontecendo as festas agora, ou os encontros? A gente sabe que em alguns momentos a gente precisa tomar um certo cuidado, mas nesse sentido, o que eu quero que vocês lembrem sempre? Quando vocês forem questionar alguém com relação à localização, busquem sempre a maior quantidade de informações possíveis. Onde onde fica, a proximidade, se dá para pegar um transporte público, se precisa ir com carro próprio ou fazer um bem bolado com a galera para que possa pegar um Uber. Por quê? Porque dessa forma sempre nós vamos ter a informação precisa. E outra coisa que vocês precisam lembrar sempre, quando a gente for falar ou a gente for ouvir, a gente precisa tomar cuidado com a entonação. Por quê? Porque muitas vezes um questionamento, do you like parties? Aqui a intenção é sempre obter uma resposta. Às vezes a gente precisa, uma informação, muda-se um pouquinho a entonação quando você fala. Então desta forma sempre é necessário entonar na pronúncia, para quê? Para que o teu ouvinte possa compreender com mais clareza a situação que vocês estão conversando. No exercício anterior nós fizemos ali o questionamento, aonde fica, onde você mora, qual o cruzamento. Você consegue passar essas informações numa conversação dentro de sala de aula ou com algum amigo ou através mesmo da internet, por um servidor de jogos, enfim. Você consegue fazer um questionamento aonde você receba tal informação e você consiga passar tal informação de forma clara? Verifique essa situação, por quê? Porque com a pronúncia, quanto mais claro, quanto mais pausado muitas vezes você fizer, você vai ter condição e mais clareza de entender o seu falante e até mesmo falar de forma correta, ok? Gente, galera, nessa aula nós falamos sobre lugares, sobre direções e sobre pedir endereços. E acredito que a partir de agora vocês consigam com mais facilidade se expressar, tanto em português e principalmente na língua inglesa, para dar essas informações e receberem tais informações e não acabarem se perdendo, ok? Ficamos por aqui and see you there. Bye bye!